vez juntos adorando ao Senhor, agradecendo e engrandecendo o santo nome do nosso Deus, a Ele que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. E neste momento eu gostaria de convidar você para que feche os seus olhos, esteja colocando sua vida diante do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do nome do Senhor. Então coloque o seu trabalho, coloque a sua família, coloque os seus estudos, todos diante do Deus que tudo pode. O Deus que tem cuidado de nós, que tem sido nosso refúgio a cada dia, e que você neste momento sinta o Senhor Deus falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu no correr desse dia em que Ele nos deu. Então vamos nos alegrar nele e nos colocar diante do Senhor. Feche os seus olhos, nós teremos alguns instantes em que você pode orar ao Senhor. Pai querido, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom a cada dia. O Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco, ó Pai. Somos gratos ao Senhor de todo o nosso coração e por estarmos aqui essa noite para juntos alegrarmos e, Senhor Jesus, bendizer o teu santo nome através da leitura da tua palavra, de hinos, Senhor Deus, inspirados pelo Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade e que esta noite, em todos os momentos de nossa vida, o nome do Senhor possa ser exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o privilégio que temos esse mês de declarar e estar juntos adorando ao Senhor. E neste mês de novembro, em que os batistas brasileiros, eles adoram, glorificam ao Senhor através da música, hoje nós temos um culto em que nós estaremos relembrando momentos e palavras e hinos através de dois instrumentos que para muitos mais novos não são tão conhecidos, mas para nós, assim, um pouquinho, né? Nós temos aqui em nossas mãos, até sumiu o nome aqui, mas aqui dá para ver. Este é o cantor cristão. E este cantor cristão, ele tem falado aos nossos corações há alguns anos. Como diz aqui em seu prefácio, o cantor cristão é uma rica herança pertencente aos batistas brasileiros. O Inário segundo dos evangélicos brasileiros, primeiro Salmos e Hinos, foi publicado em 1861 e apareceu em 1891 em sua edição inicial e continha somente 16 hinos a esse tempo atrás. E nós temos também em nossas mãos o Inário para o culto cristão, que também dos batistas brasileiros, que foi escrito como se fosse festejado, né, como um momento de gratidão, há justamente 100 anos depois que foi feito as primeiras edições do nosso cantor cristão. E através desses dois instrumentos, nós estaremos hoje juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor e declarando tantas maravilhas que nós percebemos no decorrer das nossas vidas. E percebendo também que a palavra contida nesses inários são ricamente inspiradas e abençoadas pelo Senhor. Então, neste momento, eu gostaria de convidar a você que fique de pé. Nós estaremos, primeiramente, falando do nosso tema e a nossa divisa deste mês, com bastante força, com bastante alegria. Vamos juntos? O tema? Ao Deus de amor, o sincero louvor.
Nós estaremos cantando neste momento o hino de número 1 do cantor cristão, que ele declara: a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Que esse possa ser o intuito, que essa possa ser a nossa oração, enquanto adoramos através deste maravilhoso hino. Todos juntos em uma só voz? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora através de louvores, de hinos variados. Então os irmãos vão adorando ao Senhor e cantando louvor, cantaremos firme nas promessas, cantaremos o dia festivo e vencendo vem Jesus. Vamos cantar alegremente esses louvores ao nosso Deus. Se firme
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados as nações irão julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os filhos triunfantes lá do céu irão cantar. Vencer o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencer o Rei Jesus. Amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo por esses louvores, esses hinos que entoamos. Eu gostaria de pedir, neste momento, ao irmão Daniel, que ore neste momento, agradecendo e engrandecendo ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse momento que nos concede. Te agradeço, meu Deus, por esse culto, Pai, que prestamos a Ti, Senhor Deus, onde cantamos hinos, ó Pai, músicas que não falam do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concede. Ó, que cada hino, ó Pai, possamos lembrar, Senhor Deus, da Tua salvação, Senhor Deus. Lembrarmos que teremos uma vida eterna, se cremos que Jesus é o nosso Senhor. Ó Deus, nos damos culto, Pai, na Tua presença, no seu momento, Pai, de comunhão, momento, ó Pai, de louvor ao Teu santo nome. Ó Deus, que as palavras que iremos cantar nesses hinos, ó Pai, não fiquem apenas de boca para fora, mas que possamos praticá-las, ó Pai, refletidas durante toda a nossa semana. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Neste momento, nós estaremos continuando a adorar ao Senhor. E nós vamos cantar, ouvir, né, e cantar juntamente com o coro Thalita Ramos. Mas, por enquanto, neste momento, virão as mulheres do coro aqui à frente. As irmãs podem vir aqui. Nós estaremos adorando ao Senhor também com o hino do Inário para o culto cristão neste momento. As irmãs do coro Thalita Ramos.
felizes, sempre cantando e adorando ao santo nome do Senhor. Amém? Neste momento nós vamos adorar ao Senhor também através das nossas vidas. Nós vamos nesse momento ter a oportunidade de colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos bens materiais também. Nós temos esse privilégio de poder devolver ao Senhor pouco do muito que Ele nos tem dado a cada dia, através dos dízimos e das ofertas. Nós crentes em Cristo Jesus temos esse dever e esse privilégio. E para isso nós vamos continuar adorando ao Senhor, cantando o hino do Inário para o Culto Cristão, Barnabé, Homem de Deus. E eu convido também as crianças, as tias do grupo infantil, para que também venham aqui à frente. Nós estaremos orando também pela vida de cada um de vocês, para que Deus também conduza a palavra ali juntamente com as nossas irmãs.
especial, ó Pai, quando nós estivemos aqui no culto, na tua casa pela manhã, e ouvimos, ó Pai, a tua palavra, e nos sentimos, ó Pai, ainda mais desafiados a nos esforçarmos, a tentarmos pôr em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui na tua casa, numa sociedade que não carece do que muito mais do que ouvir, do que palavras, é ver Jesus Cristo, Pai, nas pessoas. Nós queremos mesmo nos colocar à disposição do Senhor, para que nós possamos ser essas pessoas que reflitam a sua luz, a sua graça, a tua compaixão, a sua misericórdia, através daquelas vidas que precisam. Te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas e com certeza o Senhor irá continuar cuidando, Pai. Agora, neste momento, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que o Senhor prepara dias, e com certeza o Senhor está preparando hoje, ó Pai, para que nós possamos entrar aqui na tua casa e ter esse privilégio de ouvir a tua voz, de ouvir a tua voz através dos hinos, através desses louvores cantados, através da mensagem pregada, que nós possamos sair daqui, ó Pai, entendidos daquilo que o Senhor realmente quer que nós façamos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós queremos que o Senhor continuará fazendo. De qual forma te suplicamos pelas crianças, pelas tias, que o Senhor possa estar usando as tuas servas, para que assim, ó Pai, o nome do Senhor continue a ser honrado e glorificado através das nossas crianças. Louvado seja o nome do Senhor, nessa noite e hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Nosso Deus continue falando aos nossos corações. Nesse momento nós vamos mais uma vez ouvir o coro Thalita Ramos, através dos rapazes, né? Agora através dos homens. Os irmãos que não conhecem não reconhecem o nome do coro, né? O nosso coro se chama Thalita Ramos, porque é uma homenagem à irmã Thalita, que cedeu o terreno que hoje nossa igreja ela foi construída. Então é uma homenagem que foi feita desde os primeiros, há uns tantos anos atrás, e o nosso Deus tem honrado e tem abençoado as nossas vidas, né? Eu falei com o coro, eu brinquei com ele, as Thalitas já cantaram, agora vão cantar os ramos, né? Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Os
Glórias ao nome do nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Elias. Ele está conosco essa noite e nos trará a mensagem do Senhor Deus aos nossos corações. Pastor, fique à vontade, és bem-vindo entre nós aqui na nossa igreja. Que o nosso Deus abençoe e guarde grandemente a sua vida. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Bom estar com os irmãos novamente. Eu tive o privilégio de estar aqui, acho que uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses, né? Aproximadamente. E na ceia do Senhor, foi um momento maravilhoso para a minha vida. Espero também ter sido para os irmãos. Eu gostei muito, né, do culto, tudo que está acontecendo. O cantor cristão tem uma história muito bonita, tem uma história bonita com ele. Ainda seminarista, fui convidado para tomar conta de uma congregação que tinha mais ou menos 18 pessoas, né? Mais ou menos. E 14 eram idosos e anciãos. Então nós ficamos lá 1 ano e meio, né? Cantando cantor cristão. E era uma bênção, eu aprendi a amar a cristão, já amava, né? E aprendi a amar de maneira assim, espetacular o cantor cristão. E a cantar com todo entusiasmo essas canções maravilhosas. O hino 328 era o hino que meu pai mais gostava. 328, ele tinha, acho que ele era segundo tenor, cantava lá direitinho, no coro. Como eu disse aqui já, eu sou filho de pai velho, né, carinhosamente dizendo. Então, um adolescente, meu pai já era idoso, mas ele lá com aquele terninho dele, na Assembleia de Deus, cantando os hinos do cantor cristão, lá é a harpa cristã, uma coisa assim, e era uma bênção. Minha esposa está comigo hoje, Alessandra. Larissa só chega aqui domingo porque ela dorme no carro. Então, assim, eu saio de Cariacica, lá do interior de Cariacica praticamente. Aí quando chega aqui, Itacibá, ela já está dormindo, você chega aqui domingo, mas está ali no colo. Acordou, amor? Acordou. Amém. Queridos, nós temos um tema, ao Deus de amor, o nosso sincero louvor. Temos também um texto que eu quero ler novamente, Hebreus 13, versículo 15. Abra sua Bíblia, ou vai ser projetado aqui. Hebreus 13, versículo 15. Estou muito feliz por estar aqui novamente com os irmãos. Hebreus 13, 15 diz assim: assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome, ao Deus de amor. Nós cantamos isso, nós falamos isso, nós anunciamos isso através das nossas vidas, das nossas ações, e devemos mesmo fazê-lo de todas as maneiras, com alegria, com gratidão em nossos corações, porque Deus é amor. A Bíblia em João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto, outras traduções, de tal maneira que deu o seu Filho. Deuteronômio 7, versículo 8 diz assim: mas o Senhor vos tirou como um forte e vos resgatou da casa do Egito, da casa de escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou. Jeremias 31, versículo 3 diz assim: numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu, em que o Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele prova o seu amor para conosco. Isso é uma verdade, querido. Deus ama você. Deus ama você. Deus te criou, te comprou, te salvou. E esse amor nos constrange. Esse amor nos leva a adorá-lo. Esse amor nos leva a anunciar a sua salvação. Eu estou vivendo no meu bairro um novo momento, um momento tanto ruim, né? Ali em Cariacica, nós nunca tínhamos
acompanhado esse tipo de situação, onde, talvez os irmãos ouviram as notícias, onde jovens de um lado e jovens de outros estão trocando tiros no meio da rua. Sinceramente, não havia acontecido isso ainda em Santo Antônio, lá em Crença. Havia algumas violências, infelizmente tráfico de drogas, mas essa violência assim, pública, na rua, com jovens de um lado e jovens de outro, não havia acontecido ainda até alguns meses atrás. E ao olhar para aquela juventude, olhar para aqueles meninos, e muitos deles eu vi crescer, né? Esses não são os que cresceram comigo, mas o que eu vi crescer, que eu vi no colo da mão. Eu começo a pensar no amor de Cristo por esses jovens, no amor de Cristo por essas crianças até, que estão envolvidos naquela situação. Não sei se os irmãos estão me entendendo a situação e aquilo que está pesando no meu coração, porque você ouvir na televisão uma coisa, mas foi na rua da minha mãe, a rua da minha mãe, a rua da casa da minha mãe, a rua que dá numa creche. Houve troca de tiro, houve morte. Isso pesa no nosso coração, isso, quando a violência, quando essas coisas chegam até nós, a gente fica analisando o quanto eu tenho transmitido esse amor e o quanto eu tenho feito isso com sinceridade, com alegria, o quanto eu estou impactando aqueles jovens. E eu começo a me cobrar o que eu tenho feito para aquela juventude. A minha congregação não é lá, mas é uma congregação batista. O que nós temos feito? Como esse amor nos constrange? A questão que eu quero perguntar nessa noite é: o quanto nós compreendemos este amor? O quanto nós vivemos este amor ao ponto de louvar a Deus com sinceridade, como os irmãos estão se propondo a pensar nesse tempo? Louvemos ao Senhor com sinceridade, ao Deus de amor, o nosso sincero louvor. Eu vi o irmão cantando ali atrás de mim, canto forte, cantou com a voz abençoada, amém, irmão. Eu gosto de cantar alto também, hoje não consegui, de tal modo que a minha filha de 14 anos, ela tem 14, fez 15 agora, dia 6, e nós estamos programando para ir, dia 1º de dezembro, ver o jogo do Flamengo, lá no Maracanã, amém? Amém. É legal com a família ali, queremos ir lá, e o recurso está pequeno, nós estamos orando, e ela gritou e tal, e eu não estou sem voz por causa dos gritos, não, é porque minha esposa comprou uma pasta lá, uma pasta salgada, uma pasta que ela trocou de marca, a gente fica assim, parece que aí eu não consegui cantar alto igual hoje, mas minha filha adolescente falou: pai, o senhor canta muito alto, e aí ele é desafinado, aí completa, aí ela fica assim, mas eu posso soltar a voz, é gostoso, coisa boa é cantar, irmão. Uma senhora que sabe dirigir, o louvor, os irmãos que sabem cantar, eu queria cantar, é muito bom. Saber cantar, mas eu canto, amém, irmãos? Tem que cantar, tem que louvar a Deus, tem que adorar a Deus com alegria, e exaltar mesmo, levantar a voz ao Deus de amor, e louva a Deus pela voz do irmão cantando, todos os irmãos, e a sua voz sobressair aqui atrás de mim. Deus abençoe. Sinceridade, ao ponto de oferecer, como afirma o texto, sacrifício de louvor. E o texto diz sacrifício de louvor, e o autor está se reportando, logicamente, nós que somos frequentadores da escola dominical, bons batistas, nós sabemos que o autor de Hebreus aqui, ele está se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento. Na mente dele, ele está falando de sacrifício de louvor, e ele tem na mente toda a questão dos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. Eu não sei se com você ou só comigo, eu perguntei a minha esposa também, amor, quando fala de sacrifícios, quando falamos de sacrifícios do Velho Testamento, ali, de toda aquela história dos sacrifícios, o que te vem à mente? O que nos vem à mente são os sacrifícios do Holocausto, o sacrifício para o pecado, ou seja, quando o penitente, quando alguém sabia que ele havia pecado, o pecado que ele estava claro para ele oferecia um sacrifício como propiciação ao pecado. E tinha o holocausto, que era propiciação pelo pecado também, mas era uma espécie de entrega a Deus totalmente. Você se entregava corpo e alma ao Senhor. Então era o holocausto. Não exatamente quem estava oferecendo sabia qual o pecado que ele havia cometido. Nós pecamos todos os dias.
mas ele oferecia o holocausto, que era para todos os pecados e uma entrega a Deus. E tem a oferta diretamente em relação ao pecado. Alguém havia cometido pecado, ele sabia o que ele havia cometido, então ele vai fazer uma oferta, ele vai fazer ali um sacrifício. É isso que nós temos em mente. Mas nós precisamos lembrar que também havia ofertas de louvor, de adoração somente, chamados de ofertas pacíficas, ofertas de manjares, em que o adorador, num ato voluntário, ele se entregava, ele louvava a Deus e exaltava o seu nome, louvando a Deus pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, em gratidão ao Senhor. E nós vamos ver isso em muitos momentos do Antigo Testamento. Os reis fazendo isso, Davi fez isso, Salomão fez isso, os profetas fizeram isso, louvando a Deus, agradecendo a Deus por quem Ele era, pelo seu amor, pela sua bondade, pela libertação do Egito. Nós vamos ver, depois que eles atravessam o mar, Miriam cantando e dançando na presença do Senhor, com tamborins, com danças, e diz o texto que as mulheres, elas iam atrás, louvando a Deus e bendizendo o seu santo nome. Mas tem um momento dessa oferta de gratidão do Antigo Testamento que eu gosto muito. Gostaria que você fosse comigo lá em 2 Samuel, capítulo 6. Essa história em que Davi presta ao Senhor um culto, exaltando o Senhor, e oferta esses sacrifícios, como disse, de louvor, de adoração, eram chamados de ofertas pacíficas, ofertas voluntárias, de gratidão, de louvor ao Senhor, oferta de manjares ao Senhor, e eles exaltavam o Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, abre a sua Bíblia, versículo 5, depois nós vamos para o versículo 12 a 14, depois o 18, diz assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com o quê? Com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Versículo 12: Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi com alegria, e fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com um colete de linho. Versículo 18: quando Davi acabou de oferecer os holocaustos, primeiro era o holocausto, e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Esse é um momento maravilhoso. Pensar em música, pensar no mês da música, pensar em louvor, pensar em adoração, é olhar para este texto e pensar que nós temos liberdade para louvar ao Senhor, amém? É pensar que nós temos e devemos ter alegria de estar na presença do Senhor. Você conhece a história, talvez se não tiver tanta intimidade, mas Davi está alegre agora porque ele conseguiu trazer a arca do Senhor para a cidade onde ele habitava. Ele havia tentado fazer, mas não havia dado certo. Usar, os bois tropeçaram, e usar vai segurar a arca no ato involuntário, mas que não deveria ser feito, não vamos entrar nesse detalhe. Ele é morto ali no mesmo momento, Deus o leva e ele morre ali naquele momento. Então Davi se entristece, não consegue levar a arca, mas depois ele, de maneira correta, com todo o protocolo que era pedido, ele leva a arca de volta para a cidade de Davi, para Jerusalém. Amados, a gente às vezes olha para os sacrifícios do Antigo Testamento e nós vemos todos aqueles protocolos, tudo deveria ser cronometrado, deveria ser feito de acordo com o que era direcionado, e nós às vezes pensamos que era sempre mecânico, que às vezes temos essa ilusão, temos essa falsa visão
de que sempre era mecânico e que a adoração hoje é totalmente diferente, ela é melhor. Não. A grande questão é que se naquele ato, se naquele momento, o coração do adorador estava ali. Amém? Amém? Essa é a questão. Se ele estava purificado, se ele estava santificado, se o seu coração estava ali. Então a questão não é cantor cristão, não é louvor. A questão é se eu bato palma ou se eu não bato palma. A questão não é se é o ritmo A ou o ritmo B. A questão é se o meu coração está naquela ação. Se o meu coração está naquela atitude. Podemos ter um culto como esse, só para cristão, que o nosso coração está aqui, está adorando ao Senhor. O seu coração está demonstrando sincero louvor. Podemos ter cultos mais emocionais, cultos mais litúrgicos. Mas o nosso coração precisa ser de um verdadeiro adorador. Uma coisa é certa, é preciso ter alegria. Amém? É preciso ter alegria. É preciso ter adoração de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Não oferecemos mais holocaustos, pois Jesus já o fez na cruz. Ele tanto ofereceu como era o próprio sacrifício. Nós não oferecemos mais, mas nós oferecemos sacrifícios de louvor. Não oferecemos mais holocaustos, mas diz o texto que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor. E o que é isso então? O que é oferecer sacrifício de louvor hoje? Aí sim, nós estamos na nova aliança. Não ofertamos nem holocaustos mais, nem ofertas de manjares, nem ofertas pacíficas. Ofertamos sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? O que o autor tinha em mente? O que ele quer transmitir ao nosso coração? Eu quero pensar que é confessar o nome de Jesus. É confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador e fazê-lo publicamente. O autor diz, sempre, que nós devemos sempre, na tradução dos irmãos, continuamente. Em todos os lugares, no trabalho, na igreja, na faculdade, ali no Enem. Eu lembro que eu fui levar a minha filha para fazer a prova do IFES, agora, né, alguns dias atrás, semanas atrás, e aí eu, falando para minha filha, testemunhando de uma colega dela, estava ansiosa, e aí ela já tinha entrado, mas a colega dela abraçou a mãe, mais uma oração, a última oração, mãe, por favor, mais uma oração. E assim, tinha um monte de gente, né? Ela, perto de uma grade assim, tinha entrada principal, não podia ficar ali, porque estava entrando muita gente, mas perto de uma gradezinha, eles deram a mão, mãe, a última oração, e elas oraram assim. Amém, amor? Isso é confessar a Jesus publicamente, é depender dele, é anunciar que ele é o nosso Salvador, e que nós dependemos dele, temos alegria em louvá-lo, é confessar ao Senhor publicamente. Isso é um sacrifício de louvor, amados, porque isso nem sempre é fácil. Essa jovem teve essa liberdade para fazer isso, mas nem sempre é fácil. Às vezes louvar a Deus, confessá-lo publicamente pode custar a zombaria dos seus colegas em classe. Às vezes louvar a Deus publicamente pode custar o seu trabalho, pode custar perseguição. Em casos mais extremos, pode custar a família. Aí você pensa assim, não, mas isso, será que ainda tem pessoas que ao aceitar a Cristo podem perder a família? Eu já tive membros assim, que o senhor se converteu e a esposa disse, de hoje em diante para mim, você não é mais homem. Eles tiveram crise muito grande, mas para a glória do Senhor, o coração dela foi sendo quebrantado. Amém? Amém. Mas ele, por pouco, perde a sua família. Ele se batizou com coragem e alegria ao Senhor. Confessá-lo publicamente é um sacrifício de louvor, porque muitas vezes nós podemos perder família, carreira, ou abrir mão de algo que é prazeroso ou importante.
O pastor Marcelo Aguiar, aqui de Vitória, no seu livro Quando a Nossa Fé é Provada, afirma: adorar significa ofertar alguma coisa a Deus. Isso é adoração. Adorar significa ofertar alguma coisa a Deus. Sacrifício envolve renúncia, implica abrir mão de algo estimado em troca de um bem maior. No contexto da carta aos Hebreus, havia ferrenha perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, os seus bens eram confiscados, alguns deles eram colocados na prisão. O versículo 14 diz assim: aqui não temos cidade permanente, mas esperamos a vindoura. Por que ele está falando isso? Porque havia perseguição, havia morte, havia aprisionamento. Então aqueles irmãos, para adorar o Senhor publicamente, era um grande desafio, era um problema. E eles precisavam olhar para o alto, eles precisavam olhar para o céu, eles precisavam olhar para Jerusalém celestial, eles precisavam olhar para a cidade vindoura, porque se eles olhassem só para aquilo que estava ao redor deles, para esse mundo, para a cidade que eles viviam, eles seriam tentados a perder a fé. Seriam tentados a não adorar o Senhor publicamente. E nós louvamos a Deus porque as nossas portas estão abertas, nós temos liberdade. E nós confessamos a Deus publicamente. Mas isso é novo. Isso é novo. Também tinha uma irmã na minha igreja, quando batizada, no Rio, disseram: louca, você vai se afogar. Aqui no Brasil, o rio era limpo ainda, né? O rio era limpo ainda. Há 40 e poucos anos atrás, segundo ela. Ainda ela ouviu. Ainda lançaram pedras em direção ao rio, né? A estrada um pouco mais acima, o rio geralmente fica um pouco mais abaixo. As pessoas passavam, alguns jogavam pedra, falavam: você é louca, vai se afogar. E ela fez questão. Eu estou dizendo por quê? Porque ela passou, não queria batizar no batistério, já tinha batistério, porque ela batizava no rio, amém, publicamente, porque ela tinha vindo de uma tradição, não vou falar o nome, ela tinha vindo de tradição católica, né? E ela queria confessar publicamente diante dos seus parentes, de todo mundo, que ela havia nascido. Glória a Deus. Ao Deus de amor, nosso sincero louvor, nossa sincera adoração. Não temos aqui cidade permanente. Aqueles que aceitam o desafio de Cristo, aqueles que aceitam que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvá-lo, irão adorá-lo sempre, continuamente, e o farão por gratidão. Perceba que o texto diz que é fruto dos lábios. O comentário Mundo Cristão diz: a ideia é sugestiva. Aquilo que procede dos lábios é considerado fruto, que revela a natureza de sua origem. Assim como o fruto de uma árvore revela a natureza da árvore, assim os lábios acostumados a reconhecer a Deus estarão constantemente cantando os seus louvores. Querido, todos aqueles que confessam a Jesus como Salvador e creem de todo o coração no seu amor, que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho, o louvor brota como fruto dos seus lábios. Nós não conseguimos segurar. Em qualquer lugar que estejamos, estamos balbuciando o louvor a Deus, amém? Às vezes trabalhando, estamos balbuciando. Às vezes estudando, estamos ali cantando e adorando ao Senhor, e Ele se agrada dos verdadeiros adoradores. Louve ao Senhor, é fruto dos lábios. Eu gosto muito de Mateus, diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de gratidão, se o seu coração reconhece o sacrifício de Jesus que Ele fez por amor a mim e a você, o louvor, a adoração será espontânea nos seus lábios. Será espontânea. Tiago 5, versículo 13 diz o quê? Alguém está entre vós aflito? Olha, está contente? Oh, glória! É bom, amados, cantar louvores quando você está contente. Eu não digo que você tem momentos difíceis, mas como é bom, né? Quando você chega em casa e foi tudo bem, aconteceu bem, ou você está em casa e você, né, as coisas estão acontecendo alguma coisa legal e você louva a Deus.
A Bíblia, eu falo muito com a minha esposa, com a minha filha, que às vezes até me atrapalha, eu gosto de ter aquele pensamento lógico, né? Os irmãos me deram um tema e eu fico preocupado em fugir do tema. Eu falo, eu quero pregar um tema, eu prego um texto, dificilmente eu prego outro texto, porque eu gosto daquela questão da lógica. E a Bíblia, ela não foge a essa regra. Por mais que às vezes a gente pense, oh meu Deus, esse texto e tal, mas ela não foge a essa regra. Eu quero pensar, e vou lembrar os irmãos, que lá em Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão, estão adorando a Deus. Mas a lógica é, está alguém aflito? Ore. Por isso eu aconselho, aí, né, pastor Glaucio, me perdoe, a gente fala assim, esses conselhos a gente dá na sua igreja, mas aconselho aqui os irmãos, eu sempre falo assim, conselho prático. Amado, você está contente? Louve a Deus, adore e tal. Se você está passando aquele momento de muita aflição, e está o louvor ali, adorando a Deus, não fique de boca fechada. Não fique ali indiferente. Então são as duas coisas, eu digo, resumindo. Ou você está cantando com toda alegria, com toda a sua voz alta, desafinado às vezes, como eu, ou você está ali clamando ao Senhor com o coração quebrantado. Amém? Quem está entendendo? Levanta a mão. Amém? Isso é adoração. Isso é a lógica. Não, pastor, hoje eu não consigo sorrir, cantar, louvar, adorar a Deus com aquela alegria nos lábios, porque eu estou passando um momento difícil. Imagine que entre alguém lutado. A Bíblia ela não quebra a lógica. A Bíblia é sábia, ela é a palavra de Deus, é mais penetrante e cortante do que espada de dois gumes. A nossa fé é lógica, é abençoada. Os intelectuais podem abraçá-la, podem estudar a Bíblia e encontrar a salvação nela. Amém? Ele diz, está alguém contente? Não diga Deus. Está alguém aflito? Ora. Então você entrou na igreja e você está passando um momento difícil. Ora, meu Senhor. Sabe por quê? Porque você não pode ficar indiferente. Porque pode sentar alguém do seu lado que ainda não conhece a Cristo. Pode sentar alguém do seu lado que precisa desse ambiente. Amém, irmãos? Ele precisa desse quebrantamento. Ele precisa ver que você é um verdadeiro adorador. Ele precisa ver que a igreja está uníssona em adoração. Ele precisa entender que nós entramos aqui, nós cremos de todo o nosso coração que o Espírito de Deus está aqui. Então não é indiferença, não dá. Eu lembro com tristeza, amados, quando em alguns momentos, em algumas igrejas, acontecia, logo quando surgiu os corinhos, os jovens não vão entender, mas eu vou explicar para os irmãos o que acontecia. Nós cantávamos lá atrás, eu não peguei essa época, mas peguei alguns idosos que, eu aconselhava, exortava os pastores a cantar. O que acontecia? O que? Resumindo, era um cantor cristão, começava a surgir os corinhos, nós chamávamos de corinhos, amém, jovens? Estão entendendo? Esses louvores nós chamávamos de corinhos. Então começava a surgir os corinhos, e o que acontecia? Cantava os cantor cristão, os adultos e anciãos cantavam. Beleza. Os jovens não. Ou pouco jovens, assim, estou falando no geral. Aí eram os corinhos, os jovens levantavam a mão, aí eles cantavam. Não pode ser assim. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não pode ser assim. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que cantar, não importa qual cântico que está sendo cantado, no sentido de ritmos, ou de mais antigo, mais novo. Amém, jovens assim? Amém? Glória a Deus. Precisamos adorar o Senhor. Isso ficou para trás, não ficou? Glória a Deus. E eu lembro que ainda jovem fui, estava noivo da Alessandra, e eu fui no culto que ela tinha mudado para a Vila Velha, e ela estava frequentando a Igreja Batista Renovada, não lembro exatamente o nome. E eu fui impactado positivamente, porque, ainda 22, 23 anos, 22, e aí eu fui impactado positivamente. Anciãos, de pé, cantando os louvores, cantando os corinhos, cantando alto, sabiam as letras, cantando. Mas bênção, que bênção, né? E eles cantaram um cantor cristão só, né? É uma igreja renovada e tal. E eu fiquei impactado, e mais impactado ainda porque eu vi lá um gerente, que foi gerente, não exatamente meu, mas de outro departamento onde eu trabalhava,
E esse gerente era uma pessoa muito sisuda, né? Não, ele era bravo, não, ele era sisudo, sério, fazia seu trabalho com muita seriedade, quase não via sorrindo, né? Aí trabalhando com vários peões, tem que ter, né? Liderança. E eu estou no culto, olho para lá, que gerente, sisudo, está ele, adorando, levantando a mão, cantando, sorrindo, e pegando na mão dos irmãos, quando tem aquele negócio de comunhão, né? Pegando na mão dos irmãos, depois me cumprimentou. Parecia outra pessoa para mim, né? Eu não conhecia ele no dia a dia, só conhecia no trabalho. Mas aquilo me impactou. Eu trago agora para os irmãos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor com alegria, não importa o ritmo ou o cântico que está sendo cantado. Lembra que eu falei de Davi? Estou caminhando para o fim. Cantando e dançando ao Senhor, né? Eu lembro quando surgiu pornografia na igreja, meu Deus, você viu dançando aí na frente da igreja? Aí fica, meu Deus, vai explicar a Bíblia aqui. Davi dançou. É Bíblia. Eu falo, é Bíblia. A Miriam fez o quê? Dançava e cantava ao Senhor. Mas quando você se solta, quando você canta, quando você adora, alguém se vê, está desafinado, né? Alguém desavisado, né? O que Mical fez? Lembra disso? Mical repreende. Davi, você é rei de Israel, dançando. Algumas traduções dizem assim, como um qualquer. Ela o repreende pela atitude de adoração de Davi. E na conclusão do texto, alguém pode tocar o piano, pode tocar, fica à vontade. E na conclusão desse texto, nós sabemos quem Deus se agradou. Tem misericórdia de Mical. Porque ela disse que Davi disse assim: olha, eu me humilhei e me humilharei diante das servas e diante das servas. Eu farei de novo, em outras palavras, parafraseando. Mas o texto diz que Mical foi impedida de dar a luz. Ela ficou sem ter filhos o restante da sua vida, porque ela repreendeu o verdadeiro adorador. Isso é profundo, irmãos. Cuidado, jovens, cuidado. Não faça gracejos com seu colega, porque ele canta de uma maneira ou de outra, porque ele é afinado ou desafinado, porque ele levanta a mão ou não levanta. Não faça isso, não faça isso. Deixe que a pessoa adore do seu jeito, amém, irmãos? Deixe que a pessoa ore do seu jeito. Deixe que a pessoa cante do seu jeito. Deixe que a pessoa leia do seu jeito. Deixe que a pessoa toque do seu jeito, da sua maneira, né? Eu já vi, né, as meninas às vezes se empolgam. Eu acho que vou pegar o baixo. Um amigo meu, pastor, que toca baixo, ele dá aula. Ele toca baixo assim. E ele se empolgava mesmo. Ele achava bonito aquilo. Seu irmão está feliz, está cantando louvores, abençoe ele. Abençoe ele, fala, glória a Deus. Sabe por quê? Porque pode estar alguém do lado dele que precisa conhecer o amor de Cristo. E essa pessoa vai olhar, olha, como esse pessoal é feliz, como esse pessoal é grato, como esse pessoal tem o Senhor em seu coração, como eles adoram com toda alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está alegre vai cantar mesmo, irmãos. Quem é grato a Deus pela salvação em Jesus vai adorá-lo. Com cânticos, com hinos, com instrumentos de cordas, com órgãos, com instrumentos de percussão, com todo mundo. Louvemos ao Deus de amor. Eu quero quebrar um pouco a ordem de tudo, mas está vendo a minha mensagem ainda? Acho que eu estou no tempo. Está certo ali, 8h10? Começa às 7, termina às 8h30. É isso? O Ministério de Louvor está aí? Tá? Então, vem para frente. Amém? Violão, pode pegar violão, amém? Nós vamos cantar Todo Sempre Vive. Conhece? Eu sei cantar. Aí vocês vão ver como eu sou desafinado. Não é assim, você?
todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Aleluia. Coloca de pé, irmão. Cadê? Tem a letra aqui? Tem a letra para jogar? Oh, glória, é isso aí. Manda lá, meu irmão. Louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Passa para o passo, meu querido. Isso. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Continua. E mesmo sendo pobre, com tudo que é em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Foi esse Deus, querido. Quero ministrar o seu coração. Pode fechar os seus olhos, se você conhece a letra. Cante esse cante com os olhos fechados, com os olhos abertos, do jeito que você achar melhor. Mas louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olha que legal, né? Os irmãos estão aqui, não ensaiaram, eles vão cantar, vão adorar o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele vive, porque Ele nos ama. Deus ama o mundo de tal maneira. Você precisa compartilhar, você precisa viver esse amor com alegria, para que aqueles que estão aqui que não conhecem a Cristo, aqueles que entraram aqui que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, possam ver em você a alegria de ser salvo. Você é alguém que foi salvo, meu querido. Imagina como a gente fica feliz, como é feliz alguém que acabou de ser salvo de um afogamento, alguém que acabou de ser salvo de um incêndio. Essa pessoa abraça, essa pessoa agradece, essa pessoa beija aquele seu Salvador. Nós já vimos isso nos filmes da vida real. Você é salvo por Jesus, Ele te amou. Há um Deus de amor, o nosso sincero louvor. Resolvemos a nossa Deus. Sua
quero te adorar em todo o tempo. Continuamente, ó Deus, eu desejo, Pai, que o teu louvor esteja na minha boca, Pai, nos meus lábios, confessando e professando, ó Deus, que tu és o único, que grande é o teu nome, que tu és digno de louvor, que tu és digno de adoração, que o Senhor nos ama, e que nós estamos simplesmente refletindo esse amor. Nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Tu és merecedor de toda adoração, tu és merecedor de toda honra, tu és merecedor de toda honra, toda glória, de todo louvor. Salva, Deus, aqueles que precisam ser salvos. Liberta, Deus. Se porventura adentrou alguém aqui nesta noite que ainda não reconhece a Ti, ó Deus, como Salvador, como Senhor, aquele que ainda não professa o Teu nome, que possa fazê-lo nesta noite. Possa entender, ó Deus, que a salvação do Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores, que aqueles que confessam a Ti são pessoas felizes, alegres, são pessoas, ó Deus, realizadas, são pessoas salvas. Por isso vivem a Te louvar, por isso vivem a Te bendizer, ó Pai. Exaltado seja o Teu nome. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por este mês. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou canções, porque nos inspira em canções que elevam a nossa alma, que nos conforta, que nos aproxima do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós iremos cantar juntos no céu, Pai. E a Tua palavra diz que ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ali nós cantaremos e louvaremos a Ti, ó Deus, por toda a eternidade. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Assentados, a ordem agora volta, né? A ordem do culto. Deus abençoe, obrigado por mais uma oportunidade. Estou olhando, a minha esposa está sozinha, amém. A Larissa conseguiu ficar lá. Olha que bênção, amados. Lá em Itacibá ela não fica, se a mãe não for. Amém. As tias aqui, né? Itacibá também são abençoadas. Mas não sei o que fizeram lá, que ela está lá. Porque ela tem, se a mãe não tiver. Ou a irmã. Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor, a sua família. E nós vamos continuar agradecendo a Deus para encerrar este culto. Desculpa aqui, né? O culto nós devemos levar conosco, cultuar a Deus, servir a Deus todos os momentos de nossa vida. E nós vamos adorar ao Senhor, declarando com essa pergunta: como agradecer a Jesus por que fez por mim? São bênçãos e bênçãos que nós não conseguimos pedir. Então essa é a verdade que neste momento nós iremos declarar através do hino 422, eu acho, do Inário para o Culto Cristão. E após esse louvor de gratidão, do conhecimento do poder do nosso Senhor Jesus, nós teremos a liberdade de, com as nossas orações particulares, em seguida, nos despedir deste culto desta noite. O pastor estará ali à porta, né? Alguns irmãos estarão acompanhando ele para que receba os nossos cumprimentos e que o nosso Deus continue abençoando a vida do pastor. Vamos adorar o Senhor, declarar a Deus, demos glórias. Fez por mim,
amor, sentir o teu poder e que nós possamos a cada dia de nossas vidas sentir também o privilégio de poder te adorar, engrandecer o santo nome do Senhor, cantar louvores a ti, ó Deus Altíssimo, e somente a ti. Leva-nos, ó Pai, guardados e protegidos pelo Senhor para os nossos lares e que a nossa vida possa ser um constante culto de adoração e louvor por onde nós estivermos, por onde nós passamos. Louvado seja o teu nome, em nome do